Estatuto dos Servidores Públicos. Estatuto do Servidor Público Policial Militar. A quem que se aplica essa lei? Essa lei se aplica aos militares de Santa Catarina, tá? Que seria a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Somente a eles. Não se aplica a militares de outro estado, não se aplica a servidores do município e servidores da União. Tá? Ele vem regulamentando as obrigações, deveres e direitos dos militares. A Polícia Militar, a polícia e não o Corpo de Bombeiros, só a polícia. A polícia é subordinada à Secretaria de Segurança Pública na parte operacional e é uma força auxiliar do Exército Brasileiro. Os militares são classificados como militares na ativa e militares na inativa. Quem que é militar na ativa? É considerado militar na ativa quem entrou na carreira militar para se tornar servidor efetivo. É militar na ativa aquelas pessoas que entram na carreira militar de forma voluntária. Também é militar na ativa quem está na reserva e é convocado para a ativa. Tá? E também é militar na ativa quem está no curso de formação. Cuidado! O termo militar na ativa é equiparado em militar na atividade e no serviço ativo. Militar na ativa, mesma coisa que militar em atividade ou em serviço ativo. Quem que é militar na inativa? Aquele que está na reserva e aquele que está na reforma. Quem está na reserva pode ser convocado a qualquer momento. Tu vai para a reserva remunerada, homem, 30 anos de serviço, mulher de 25. Aí tu vai para a reserva. Reforma é quando tu é aposentado por invalidez ou compulsoriamente aos 70 anos. Oficial. O cargo de oficial é um cargo privativo de brasileiro nato. Para ser oficial da Polícia Militar tem que ser brasileiro o quê? Nato. Tá? Requisitos para ingressar na carreira militar. Tenho vários requisitos. Né? Dentre eles, a nacionalidade brasileira, não precisa ser nato, só brasileiro. Oficial que tem que ser nato. Obrigação com o serviço militar. Ter uma declaração que tu não sofreu nenhuma penalidade administrativa. A mulher tem que ter uns 60, homem uns 65. Tem que ter um coeficiente de altura e peso. Tem que ter idade mínima de 18 anos no dia da inclusão no curso de formação. 30 anos no último dia da inscrição, idade máxima. Não ter sido condenado por crime doloso e não culposo. Se for condenado por crime culposo, não tem problema. Não pode ser crime o quê? Doloso. Não exercer nenhuma atividade prejudicial à segurança nacional. Ser aprovado e classificado no exame de avaliação de escolaridade. A escolaridade, só não vou me esquecer, o concurso ele é de provas e títulos, ou de provas e títulos. Tá? Essa escolaridade, caráter eliminatório e classificatório. Ser classificado na prova de títulos, só tem capelão e oficial de saúde. Exame de capacidade técnica, também capelão e oficial de saúde. O exame de saúde, caráter eliminatório. O coeficiente, lá, o questionário de investigação social, também tem caráter eliminatório. Prova física tem caráter eliminatório. E o psicotécnico tem caráter eliminatório. Aprovaram no toxicológico, tem critério, caráter eliminatório. TCNH, graduação para soldado, bacharel em direito, para oficial, militar, bombeiro, bacharelado ou licenciatura. Especialidade médico-odontológica nos cargos de oficial médico. Ter boa conduta, pego certificado na justiça comum, militar e eleitoral. Taquite com obrigação militar. Se tu já é militar, eleitoral também. Se tu já é militar, tem que ter uma declaração do teu comandante, né, positivo da tua conduta como militar. Se tu vai entrar para oficial de saúde, tu tem que estar com um registro em dia lá do Conselho Regional de Medicina. Tá? Não tem nenhuma tatuagem em local visível do corpo. Tá? Capelão tem que ter 34 anos no máximo. E tu não pode ter nenhuma tatuagem discriminatória ou que possa prejudicar a segurança nacional. Das vagas existentes no concurso, no máximo 6% são para as mulheres. Curso de formação. Cuidado com isso aqui, tá? Eu tenho curso de formação e adaptação. Se cai na minha prova assim, ó. Todo militar, para ingressar na carreira militar, tem que ser aprovado no curso de formação. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Não é todo militar que tem que passar pelo curso de formação. Tem que passar pelo curso de formação o oficial da PM, o oficial bombeiro e o soldado. O oficial da PM tem que ter bacharel em Direito,
Oficial bombeiro, ele tem que ser ser bacharel ou licenciatura plena, não pode ser tecnólogo, e soldado pode ser apenas graduado, ou seja, tecnólogo vale. Eles vão para o curso de formação. Por quê, Renato? Porque quem vai para o curso de adaptação é quem é oficial de saúde e quem é capelão. É simples, pessoal, entendimento. Quando tu passa no concurso para oficial policial, para oficial bombeiro e soldado, tu sabe o que tu vai fazer? Via de regra? Tu não sabe. Então tu vai ter que ser preparado. Eles vão te formar para te aprender o que tu vai fazer. Quando eu passo no concurso para ser médico da polícia, tá, médico militar, ou dentista, eu já sei o que eu vou fazer. A minha função é aquela. Eles só vão ter que me adaptar conforme eles querem. Mas o que eu vou fazer eu já sei. Por isso que não é um curso de formação, porque eu não preciso ser formado. Eu só vou me adaptar ao que eles querem. Por isso que a lei separa formação com adaptação. Quem regulamenta as vagas é o chefe do Poder Executivo. Quem vai regulamentar todas as vagas no concurso é o chefe do Executivo. Tá? O concurso ele terá validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Tá? Tanto praça quanto oficial ele é submetido ao concurso público. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate seria o quê? A idade. E toda a documentação tem que ser apresentada pelo candidato. As fases do concurso eu já falei. Só a ordem. Primeiro a prova, depois o exame de saúde, depois o físico, depois o psicotécnico, depois o toxicológico e a investigação social. E avaliação técnica. E títulos somente para oficial de saúde e capelão. Base institucional, a hierarquia. Né? Cuidado, pessoal. A hierarquia é bem simples. O que é hierarquia? Né? A hierarquia é de níveis diferentes. Existe o superior e o subordinado. Isso é hierarquia. Hierarquia é porque tem alguém acima de mim ou alguém abaixo de mim. Então, hierarquia é de níveis diferentes. O espírito, né, de companheirismo, de camaradagem, tudo bem, é o mesmo nível. Agora, a hierarquia é em níveis diferentes. A disciplina, o rigoroso observância e acatamento integral dos regulamentos, normas legais. O círculo hierárquico, aqui é a diferença. O círculo hierárquico entre policiais, do quê? Da mesma categoria. A hierarquia é entre categorias, níveis diferentes. Círculo hierárquico, mesma categoria. Hierarquia, níveis diferentes. Escala hierárquica também já caiu. Posto, a graduação e o aspirante oficial, que é o praça especial. Promoção, também caiu na prova agora de soldado, do bombeiro. A promoção tem a extraordinária e a ordinária. A promoção ordinária é antiguidade e merecimento. Merecimento é dedicação, zelo, eficiência, presteza. Tá? Já a antiguidade é tempo de serviço na carreira. Merecimento, dedicação, zelo, eficiência, presteza. Antiguidade, tempo de serviço na carreira. Tu tem que ficar ligado que são iguais, no sentido de ser 3 para cada, iguais. São 4 datas de promoção ordinária. Antiguidade, tempo de serviço na carreira. Merecimento, dedicação, zelo, eficiência, presteza. São 4 datas. 3 datas são iguais. Então, se tu não lembrar as datas, e o examinador botar uma pergunta, que ele compare as duas datas de promoção, tu tem que ficar ligado. 3 são iguais. 3 são iguais. 31 de janeiro é igual, 11 de agosto é igual, e 25 de novembro. Aqui vai ser diferente. É 5 de maio e 13 de junho. Tá? Vocês sabem por que essas datas são diferentes? É o aniversário da corporação. Por isso que é diferente as datas. Tá? Aniversário do bombeiro, aniversário da polícia. Tá? Então, por isso que essas datas são diferentes. Cuidado com essas datas, tá? Vacância. O que é vacância? Quando o cargo puro se torna vago. Foi criado 600 cargos. Do momento de ser criado até esse cargo serem preenchido, é caso de quê? De vacância. No momento que o cargo foi criado até ele ser preenchido, é caso de vacância. Tu recebeu uma ordem pelo comandante-geral ou pelo secretário de Estado, tu vai ter que deixar o cargo. Também é caso de vacância. Tu morreu, é caso de vacância. Extraviado. Quem que é o extraviado? É aquela pessoa que fica ausente mais de 30 dias. Não confunde.
Não confunde com ausente, que é mais de 24, o desaparecido é mais de 8 e o extraviado é mais de 30. O desertor é aquela pessoa que se voltou contra a corporação e a exoneração, que é a saída do servidor. Compromisso do policial. Presta atenção. O policial vai entrar na carreira militar. A pessoa vai entrar na carreira. Todo mundo que entra na carreira se compromete a botar a vida em risco. Ele dá a vida dele se for para salvar as pessoas. Ele se compromete a colocar em risco a própria vida. Quem entra na corporação se compromete a dar a sua própria vida, né, a colocar a sua vida em risco. Quem entra? Quem já está lá dentro, na hora de ingressar esse novo cargo, apenas faz um juramento perante a bandeira. Então, assim, ó, quando tu entra, né, como soldado, tu vai fazer esse juramento. Ao ingressar na polícia militar, prometo regular a minha conduta pelo preceito moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco à minha própria vida. Então, quando tu entra na corporação, tu vai fazer esse juramento. Tá? Quando tu entra para aspirante oficial, tá? Tu vai se tornar aspirante porque tu não é oficial, tu também vai colocar a tua vida em risco. Esses dois juramentos são iguais, quando tu ingressa ou quando tu vira aspirante oficial. Agora, quando tu te torna oficial de primeiro posto ou terceiro sargento, tu vai fazer apenas um compromisso perante a bandeira do Brasil, tá, de te dedicar integralmente ao serviço militar. Tá? Então tu vai ter que fazer um paralelo para a gente não confundir. Ao ingressar, tu promete colocar a tua vida em risco, se for necessário, como ingresso ou aspirante a oficial. Quando tu já está na corporação e tu vai te tornar oficial de primeiro posto ou terceiro sargento, tu faz apenas um juramento perante a bandeira do Brasil de cumprir, né, rigorosamente, tá, a tua função, tá, inteiramente o seu serviço. Tá? Então faz esse paralelo para te tentar diferenciar se cair na prova. O comando. Comando é a autoridade que tem deveres e responsabilidades. O fato de eu ser subordinado a alguém, isso afeta a minha dignidade como pessoa humana? Não. O oficial, ele é treinado para quê? Para exercer o comando. O oficial é treinado para exercer o comando. Subtenente e sargento serve para quê? Para ser auxiliar do oficial. E quem que é o operacional? Soldado e cabo. O fato de eu omitir uma ordem do superior, eu sou responsabilizado por isso? Sou? Sou. E se eu exceder a ordem que eu recebi, eu também sou responsabilizado? Sou. Pela omissão ou pelo excesso. Eu posso receber uma ordem para deixar o cargo. Quando? Se minha conduta for incompatível com o serviço militar, o governador do estado, né, ou o comandante-geral, né, pode me afastar do cargo. Detalhe, pessoal, não pode ter nenhum tipo de manifestação coletiva dentro da corporação, tá? Tipo greve, não pode. Se tu violar preceitos legais, né, se tu cometer crime, tu vai ser punido conforme o Código Penal Militar. Se tu cometer uma transgressão disciplinar, tu vai ser punido conforme a lei das transgressões disciplinares. Se a tua conduta ao mesmo tempo for crime e for transgressão disciplinar, o que acontece? Tu vai ser punido pelo quê? Pelo crime. Tá? E não pela transgressão disciplinar. Tu vai ser punido apenas pelo crime. Direitos decorrentes. Eu tenho direito à patente. Né? Eu tenho direito à patente do meu carro. Estabilidade. Após 10 anos. O soldo para remuneração, homem 30 anos, mulher 25. E para aposentadoria. Designação hierárquica. Tá? Ocupar conforme o posto. Pensão. Né? Quem que é pensionista do servidor? Todo mundo. Eu vou te fazer uma pergunta. O pai solteiro é pensionista? É ou não? O pai solteiro é pensionista? Não. O pai solteiro não é pensionista. O pai solteiro não é pensionista. Tá, o que seria pensionista seria o pai ou pessoa que vive com ele com maior de 60 anos. Um companheiro do militar, independentemente do tempo, o companheiro é pensionista? Quantos anos? 5. A filha, independentemente da idade, desde que seja solteira, é dependente? Não, eu perguntei outra coisa para vocês. Presta atenção na pergunta que eu fiz. A filha solteira, independentemente da idade, ela é dependente do militar? Sim ou não?
Sim, ela é. Tá? Não tem idade. Idade é para o menino, para o homem. Homem até 24 anos, ele é pensionista, se for estudante, universitário, certo? E se for incapaz para o trabalho, não tem idade, certo ou errado? Certo, incapaz para o trabalho não tem. Pessoa sob a sua guarda, é dependente? Sogra viúva, é dependente? É ou não? Mãe separada, sem atividade econômica? É dependente. Perfeito. Tá? São dependentes. Férias. O militar tem direito a férias, que é interrupção parcial do serviço, certo ou errado? Errado. É interrupção total do serviço. Tá? Tem direito adicional de 1/3. Quem delibera quando o militar vai poder tirar férias seria o governador do estado, certo ou errado? Errado, é o comandante geral. Né? As férias do militar poderão ser interrompidas a qualquer momento. Sendo interrompidas, ele vai trabalhar e depois ele vai cumprir o restante que faltar de férias, certo ou errado? Errado, ele tem direito ao dobro. Ele tem direito a 30 dias consecutivos de férias por ano. Porte de arma de fogo em serviço e também fora de serviço dentro da jurisdição. Ele tem direito à transferência da reserva para reforma, para reserva ou para reforma, tá? Assistência jurídica, se ele cometer algum crime, ele vai ter um apoio jurídico, né, um advogado, auxílio funeral para enterrar ele, auxílio moradia, que vai ser o alojamento ou habitação, geralmente alojamento é individual e habitação já é mais a área familiar. Tá? Transporte para qualquer localidade, né, em serviço e outros direitos decorrentes da atividade militar. Olha só o que eu vou falar para vocês, presta atenção. Eu sou militar, eu estou mais de 10 anos, eu estou mais de 5 anos da corporação. Eu posso candidatar a um cargo eletivo? Posso. Eu estou 6 anos. Eu posso me licenciar para fazer minha campanha eleitoral? Não, eu não posso. Pessoal, primeiro, não existe licença para fazer a campanha eleitoral, correto? Não existe. Quantas licenças o servidor tem? 4. Quais são as 4? Licença especial, particular, saúde própria, saúde da família. Então não tem campanha, atividade política. Para te tirar a licença por interesse particular, tu tem que ter quanto tempo de serviço? 10 anos. Então, para mim tirar uma licença para fazer minha campanha eleitoral, seria interesse particular. E eu não tenho 10, eu falei 6. Então, em tese, eu tenho 6 anos de serviço. Eu me candidataria ao cargo eletivo, sendo eleito por ter mais de 5 anos, eu serei transferido para reserva remunerada ou não? Remunerada, porque é o cargo eletivo que vai me remunerar. Então não tem direito à licença. Se tu tiver mais de 10 anos de serviço, tu vai te concorrer a um cargo eletivo. Tu pode tirar uma licença por motivo particular, no caso, fazer a tua campanha? Pode. Entendeu? Então essa é a interpretação. Isso é teoria. Não é assim que funciona na prática. Isso é teoria. Segundo a lei, se tu tiver de 5 a 10 anos, mais de 5 e não completa 10, tu só pode concorrer ao cargo, mas tu não pode tirar a licença para fazer a tua campanha. Aí tu sendo eleito, tu vai para a reserva. Se tu tiver mais de 10, tu tira a licença. Aí tu faz a tua campanha e ser eleito, tu vai para a reserva. E se tu tiver menos de 5? Tu vai ser exonerado? Não. Tu vai ser demitido ou licenciado de ofício. Não tem exoneração, é licenciado de ofício ou demitido. Oi? Não. Pessoal, remuneração é o vencimento mais as vantagens. O que recebe o policial quando está aposentado? Proventos. Quem está aposentado ganha proventos. Mas o termo do policial não é aposentado, né? Fala que ele estará inativo. Tá? O adicional por tempo de serviço é calculado em cima dos 6%, que é a base do cálculo. Tá? Para me aposentar, né, eles vão usar o último ano de serviço, né, como base para calcular os proventos de aposentadoria. A núpcia, o servidor casou, o militar casou. Quantos dias ele pode ficar de lua de mel? 8 dias. Tá? Se alguém na família falecer, ou parente assim até 2º grau, quantos dias? Quantos? Ele está direito a 8 dias. Se alguém na família falecer, ele tem direito a 8 dias. Tá? E se ele mudar para um batalhão dentro da região dele, ele tem direito a 10 dias, que é trânsito. Agora, se for uma outra região, ele tem direito... Desculpa, a instalação, que é 10 dias. Se for para uma outra região, ele tem direito ao trânsito, que seria 30 dias. 4 licenças. Quem que autoriza as licenças? Comandante. Todas são remuneradas? Não, a particular não é. Licença especial. A licença especial, após quanto tempo de serviço público?
Eu tenho direito à licença especial. 5. Conta o curso de formação? Conta. Após os 5 anos de serviço, eu terei direito a quanto tempo de licença especial? É remunerado? Pode vender? Quanto? 1/3. Isso chama-se abono peculiar ou pecúlia. O tempo de licença conta como tempo de efetivo serviço? Conta. Licença para tratar de interesses particular. Qual é o tempo mínimo? 6 meses. Qual é o requisito? 10 anos. A licença pode ser interrompida se o servidor for pronunciado? Pode ou não? Pode. Pode ser interrompida se ele for restrita a liberdade dele? Se tiver interesse no serviço público, pode? Pode. É remunerado? Conta como tempo de serviço? Motivo de doença em pessoa na família. Alguém na tua família está doente, essa pessoa vai passar por uma junta médica e se ficar constatado que precisa de cuidados especiais, tu pode tirar uma licença para cuidar dela. A própria saúde está doente, pode tirar uma licença para cuidar da tua saúde. Tá? Pessoal, tratamento com respeito é a honra do militar. Se eu militar for condenado por um crime, eu vou ser punido. Aonde? No estabelecimento militar. Eu, militar, vou ser julgado com foro privilegiado dentro da justiça militar. Sendo condenado, eu vou cumprir a pena na justiça militar. Aí eu te pergunto, o militar foi preso em flagrante, o que é feito? Ele só pode ser preso em flagrante. Quando ele é preso em flagrante, ele é encaminhado aonde? Para o delegado de polícia e o delegado informa ao comando geral. O militar, ele é dispensado do serviço eleitoral. Diante disso, ele não precisa votar, certo ou errado? Errado. Ele é dispensado para trabalhar como mesário na eleição. E também é dispensado para trabalhar como jurado, tá? No tribunal do júri. Provimento da reversão. Pessoal, a reversão é a volta do militar que estava em quê? Estava em agregação. Né? Quando é que o militar está agregado? Quando ele está há mais de 6 meses à disposição de outro órgão. Se ele estiver incapaz. Quando ele está esperando vaga da reserva, tá? Ele está agregado. Tem a hipótese excedente, tá? Se ele foi promovido por ato de bravura, tá? E não ocupou ainda a respectiva vaga dele, tá? Ele foi promovido por ato de bravura, né? Ainda não tem vaga para ele, ele fica em excedente, quer poder ser chamado a qualquer momento, está esperando a vaga para ocupar uma escala hierárquica superior, né? Ele fica em excedente que ele está esperando, né, aquilo ali a qualquer momento. Pessoal, promoção por merecimento intelectual. São cursos que tu faz dentro da carreira militar. Ato de bravura é quando tu coloca a tua vida em risco para salvar as outras pessoas. E pós-mortem é quando tu falece. Se tu fizer alguma coisa que coloca a tua vida em risco, tá, e tu morrer, além de tu ser promovido por merecimento, além de ser promovido por ato de bravura, tu é promovido por pós-mortem, certo ou errado? Errado, tu é promovido apenas por ato de bravura, porque é mais honroso. Isso são promoções extraordinárias. Ausente. Ausente é o militar que não está sumido por 24 horas. Desaparecido é aquele que está por mais de 8 horas sumido. E extraviado, mais de 30 dias. Sou funcionário público militar, fui demitido. Consegui invalidar essa demissão. Eu posso voltar? Posso ou não? Posso. Se eu conseguir invalidar a demissão, eu poderei voltar. Através da reintegração. O tempo que eu fiquei afastado vai ser indenizado? Vai. Só voltar uma coisa aqui que eu lembrei. À disposição. Situação em que o policial militar que está a serviço ou órgão não está diretamente subordinado. Pode ficar à disposição de outros órgãos por um prazo de 6 meses. Presta atenção no que eu vou falar. Eu estava analisando, em 3 questões, eles perguntaram prazo. Prazo. Não tem prazo de 24 meses, não tem prazo de 12 meses, tá? É 6 meses. Tem 3 situações que a legislação fala em prazo de 6 meses. Então, se tu deparar numa questão que ele fala prazo de 24 meses e prazo de 12, tá errado, porque é 6. Tá? Agora sim, ó. Se o servidor público tomar conhecimento que um outro servidor cometeu uma irregularidade, ele tem que informar a autoridade competente? Em quanto tempo? 48 horas. Sendo informada a autoridade competente, ela deverá ouvir o acusado e tomar alguma atitude. No prazo de quanto tempo? 8 dias. Tá? Eu quero te fazer uma pergunta. Tá, é depois de um regime disciplinar, que é os prazos para recurso.
Ah, beleza, aqui fechou. Reintegração. Quando tu vai voltar para o serviço público, eles vão te indenizar? Vão ou não? Vão indenizar. A reintegração é quando tu invalida uma decisão administrativa, certo ou errado? É só administrativa? Não, pode ser administrativa ou com ressarcimento de todos os prejuízos. O militar, ele não poderá casar durante o curso de formação, salvo com autorização expressa do comandante, certo ou errado? Errado, ele não pode. Se ele casar, ele vai ser exonerado, certo? Não, ele não é exonerado, ele vai ser excluído. A exclusão do militar, tanto do militar quanto do aluno do curso de formação. Né? O aluno no curso de formação, né? O aluno no curso de formação não poderá casar com uma mulher estrangeira, exceto se o comandante autorizar o casamento, certo ou errado? Errado, não pode, nem com mulher estrangeira, porra. O aluno no curso de formação não poderá casar com mulher... Cuidado! Tá, não é. Depois do curso de formação, ele pode casar com uma mulher estrangeira somente autorizado pelo comandante. Tá, então cuidado. Pegadinha, né? Eu vou ser examinador um dia, você é muito filha da puta, né? Ficar o dia todo pensando, como é que eu vou fazer as pessoas errarem? Não, se eu fosse examinador, eu ia ter orgulho de errar em minhas questões. Porra, erraram um monte aqui, né? Por isso que eles fazem sacanagem. Ah, pegadinha, pessoal. Tu tem que entender que tem examinador, tem banca que é dedicação exclusiva. Tipo o examinador da Sens Gran Rio, da FGV, os caras só fazem aquilo, velho. Eu fico o dia todo pensando em fazer questão. Bem elaborada. Claro, o cara só faz aquilo, porra. Só elabora a questão, aí fica fácil, né? Por isso que eles tiram um monte de historinha, um monte de coisinha. Claro, só ficam elaborando a questão. Pessoal, o que são recompensas? Prêmios, condecorações, elogios e dispensa do serviço. A dispensa do serviço é um prêmio? É. Eu posso ser dispensado do serviço e descontar nas férias? Pode ou não? Pode ser dispensado do serviço para desconto em férias? Posso. Eu posso pedir, me dispensa do serviço nos 2 dias que eu tenho que resolver os problemas e desconto minhas férias. Não tem problema. Posso ser dispensado do serviço como recompensa, em razão de desconto em férias, e também posso ser dispensado do serviço em razão para tratar da minha o quê? Saúde. Se eu largar o curso de formação de oficial, no primeiro ano eu viro o quê? E no segundo? Sargento. Terceiro, sargento. Perfeito. Regulamento disciplinar da Polícia Militar. Vem deliberar sobre os militares que ingressarem na carreira que são regidos pelo Estatuto. Ele classifica e especifica as transgressões e determina quais são as punições a serem aplicadas em caso de transgressões disciplinares. Tá? Agora que eu estou vendo o slide aqui para vocês, ficou faltando um pedaço, né? Tá. A camaradagem é indispensável no convívio familiar da corporação. O superior tem que incentivar a harmonia e a amizade entre os subordinados. A civilidade é vital na carreira militar. O superior tem que tratar o subordinado com urbanidade e justiça. E o subordinado tem que saber que existe um superior e esse superior eu tenho que acatar as ordens dele, desde que elas não sejam ilegais. Tá? É dispensada a camaradagem entre militares das Forças Armadas e de outras corporações. Não te liga nas OPMs, tá, pessoal? Quem é chefe de uma OPM? Como é que é o nome? Diretor ou chefe de OPM. Tá? Tomei conhecimento de uma irregularidade. Tem que informar a autoridade competente em 48 horas. Sendo informado, eles têm 8 dias, né, úteis para ouvir o acusado, né, e para tomar uma medida cabível. Transgressão disciplinar é toda conduta que viola os princípios éticos dos deveres e das obrigações dos militares. Ocorreu uma transgressão disciplinar. Primeira coisa que vai ser feita vai ser o quê? Ocorreu uma transgressão disciplinar. Primeira coisa vai ser feita é o quê? Um exame. Primeira coisa vai ser feito um exame. Para definir os antecedentes do acusado,
as causas que levaram ele a cometer a transgressão, a natureza do fato, tá? E as consequências que podem advir daquela transgressão. Sendo feito esse exame, já caiu nas questões que a gente fez, já caiu aí o negócio do exame. Tá? Sendo feito o exame, ele é notificado para apresentar o quê? Uma justificativa. Professor, o que vai colar com justificativa? Ele estava em legítima defesa, ele praticou a conduta para evitar um mal maior, ele usou meios violentos para com seus subordinados, tá? Ele fez aquilo ali em razão de força maior. Tá? Isso são todos motivos que justificam a conduta do militar. Né? Isso são as justificativas. Vão levantar as causas atenuantes e as agravantes, o que vai diminuir a punição e o que vai agravar a punição. Tá? Então ele vai levantar as causas atenuantes e as agravantes. Bom comportamento, atenuante. Mau comportamento, agravante. Tá? Relevância do serviço, atenuante. Tá? Participação de 2 ou mais pessoas, agravante. Tá? Então tem atenuante e agravante. Depois ele vai classificar as punições como leve, média e grave. A leve eu vou pegar uma detenção de até 10 dias. A média eu vou pegar uma prisão de até 10 dias. A grave, se não configurar crime, eu vou pegar uma punição, qualquer punição passível e prevista em lei. Advertência. A advertência é separadamente, é verbal e é registrada. É um esporro a advertência. A repreensão é uma censura. Tu não pode participar de uma promoção. Vai ser registrado em boletim. A detenção. A detenção é de até 30 dias e não há o quê? Confinamento. A prisão pode ser de até 30 dias e há confinamento. O que é a licença à exclusão, a bem da disciplina? Quando é que vai ocorrer isso aí? Ali tu é licenciado de ofício. A licença a bem da disciplina é quando tu é condenado por um crime cuja pena é superior a 2 anos, ou tu é pronunciado pelo conselho de sentença. Oi? Não, pra quê? Pra concorrer ao cargo eletivo? Sim. Eu te pergunto agora. Acho que eu não botei aqui no material para vocês. Deixa eu ver se eu botei. Não botei. Eu sou militar. Eu sou militar. Eu sou oficial. Eu vou sair da corporação. Resolvi sair da corporação. Se eu tiver mais de 5 anos, eu só preciso indenizar os cursos que eu fiz nos últimos 3 anos. Cursos que tiverem duração de quanto? 6 meses a 18 meses. Aí eu tenho que indenizar. Se eu tiver menos de 5 anos, eu vou ter que indenizar o curso de formação em qualquer curso que eu fiz. O soldado, ele tem que indenizar isso aí? Sim. Todo o curso que ele fez nos últimos o quê? 3 anos. O soldado é todos os cursos que ele fizer nos últimos 3. O oficial que é 5. O oficial, quando é preso, ele fica preso aonde? No quartel, coronamento. Aonde fica preso o terceiro sargento? No prisco. E o soldado? No xadrez. Se eu cometer uma infração que ao mesmo tempo é crime, né, uma transgressão que ao mesmo tempo é crime, eu vou ser punido pelo crime apenas. Tá? Agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar essa parte. Imagina que eu, como servidor, peguei 8 repreensões nos últimos 2 anos. Qual é o meu comportamento? 8 repreensões nos últimos 2 anos. 8 repreensões nos últimos 2 anos. Olha só. 2 repreensões é uma detenção. Eu tenho 8. Então vou ter quantas detenções? 4. 2 repreensões é uma detenção. Se eu tiver 8 repreensões, vai ser quantas detenções? Não sei se estou sendo muito rápido. 4. 4 detenções. 2 detenções é uma prisão. Se eu tenho 4 detenções, dá quantas prisões? 2. Então eu tenho 2 prisões nos últimos 2 anos. Até 2 prisões nos últimos 2 anos. Comportamento? Bom. Ele não vai perguntar assim porque é muito difícil. Mas se ele perguntar, tu já sabe. Não. De Freud. Não vai dar tabela nenhuma nele. Tá? É simples, pessoal. Tu parte... Ó, a do meio tu não precisa saber, tá? Essa aqui tu não precisa saber.
Qual é a mais branda? Repreensão, detenção, prisão. Vamos numa ordem de baixo para cima. Repreensão, detenção e prisão. 2 vira 1. 2 repreensões vira o quê? Ó. Repreensão, detenção e prisão. Mais branda, mais severa, mais severa. Beleza. 2 vira 1. 2 repreensões, uma detenção. 2 vira 1. 2 detenções, uma prisão. Pronto. Tu não precisa saber que 4 repreensões é uma prisão. Porque aí tu usa ali o binômio de Newton e tu chega a essa conclusão. Né? Sem precisar fazer esse cálculo. Tá? Entenderam? Ó. De baixo para cima. Repreensão é mais branda, demissão e prisão. Chegaram a essa conclusão, certo? 2 de um vira 1 do outro. Então, 2 do mais brando vira 1 do mais grave. Qual é o mais brando? Repreensão. 2 repreensões vira o quê? Uma demissão. 2 demissões vira o quê? Uma prisão. Então, porra. Precisa ser muito inteligente também, né? Só de saber que repreensão, detenção e prisão. 2 repreensões e uma detenção. 2 detenções, uma prisão. Aí tu vai. Nos últimos 8 anos eu não peguei punição nenhuma. Qual é o meu comportamento? Excepcional. Nos últimos 4 anos uma detenção é ótimo. Nos últimos 2 anos 2 prisões é bom. No último ano até 2 prisões é insuficiente. Mau comportamento no último ano eu peguei até 2 prisões. Beleza? Tranquilo? Então, vem uma legislação. Deixa eu só pegar água. Falei que eu vim 2 horas. Vamos lá, pessoal. Essa é da lei processual. Olha só. Lei processual no espaço, lei processual no tempo. Lei processual no espaço. Se aplica a lei processual penal ao crime cometido em território nacional. Aplica-se a lei processual penal ao crime cometido em território nacional. Tá? Sem prejuízo de regras de tratado internacional, prerrogativas do presidente da República e diplomatas, crimes da justiça militar, crimes da justiça eleitoral, tá? E também crimes de imprensa. Então, tribunais especiais e crimes de imprensa. Então, lei penal no espaço. Aplica-se a lei processual penal à infração penal cometida em território nacional, ressalvadas os tratados internacionais, as prerrogativas de foro do presidente da República e dos diplomatas, tá? Da justiça militar, tribunais especiais e crimes de imprensa, que tu vai usar, né, a lei específica. Lei processual penal no tempo. A lei processual penal do tempo, ela tem eficácia imediata. Aplica seus fatos, ainda que prejudicial ao agente. Então, presta atenção.
A lei processual penal, ela tem eficácia imediata. Aplica-se a fatos futuros. Tá? Desde que não transitados e julgados. Tá? Então, a lei processual penal, ela tem eficácia imediata, se aplica a atos futuros, que ainda vão acontecer, ainda que prejudicial ao agente, salvo prazos em curso. Exemplo, um prazo no processo para minha defesa é 10 dias. Saiu a nova lei durante a instrução processual, antes de eu ser citado para apresentar a defesa, o prazo é 10 dias. Surgiu uma nova lei dizendo que o prazo agora é 5. Vai se aplicar a esse caso a nova lei? Vai, porque ela tem aplicabilidade imediata. Então, vai se aplicar em atos futuros que ainda vão acontecer. E se for um ato passado, tipo, eu já tive meu prazo de 10 dias, já me defendi, agora surgiu uma lei dizendo que é 5 dias, vai se aplicar? Não, atos passados não, é atos futuros. Então, presta atenção. A lei processual penal não tem ultratividade. A lei processual penal não tem ultratividade. Tá? Eficácia da lei processual penal. Na hora de interpretar a lei processual penal, o juiz, ele vai poder fazer uma interpretação extensiva, ele vai poder entender, né, além do que está escrito, ele vai poder se basear em fatos análogos, né, similares, parecidos, que aconteceram, e outras regras, né, gerais de direito, né, outros princípios gerais de direito. Prova, vamos ver prova. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação de provas, produzidos em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, na hora do juiz fundamentar sua decisão, ele vai poder se basear nas provas colhidas. Só que detalhe, o juiz ele sempre vai buscar a verdade real, ele vai se basear para chegar à verdade real. Só que assim, ó, o juiz, na hora que ele vai chegar à verdade real, né, o legislador permite que ele se baseie em provas. Tá? Todo meio de prova é válido. Só que assim, ó, ele não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas na investigação. Ele não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas durante a investigação. Tá? Ele também tem que produzir provas durante a instrução processual. Toda e qualquer prova é válida, só não vale as provas o quê? Ilícitas e derivadas das ilícitas. Fora essas, todas valem. Então vamos lá. Modalidade de provas. Primeiro, o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é a prova fundamental no processo penal. É a mais importante. Toda vez que o crime deixar vestígio, será indispensável a realização do corpo de delito. Se o réu é confesso, tem que fazer exame de corpo de delito? Tem. Tá? Tem que fazer exame de corpo de delito, mesmo que o réu seja confesso. O exame de corpo de delito é feito por um único perito com curso superior. Esse cara passou no concurso, ele virou perito oficial. Quando ele entra na administração pública, ele vai fazer um juramento de fiel cumprimento das atribuições do cargo dele como perito. Na ausência de um perito oficial, o juiz vai nomear o quê? 2 pessoas idôneas. Na ausência de um perito oficial, o juiz vai nomear 2 pessoas idôneas para a realização da perícia. Na ausência do perito oficial. Preferencialmente com curso superior na respectiva área. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. As partes podem indicar assistentes técnicos para acompanhar o perito oficial? Os peritos nomeados pelo juiz? Ou oficial? Pode. As partes podem intervir na escolha dos 2 peritos nomeados pelo juiz? Não, não pode. O laudo pericial deverá ser apresentado em quanto tempo? 10 dias. Posso pedir o esclarecimento do laudo? Posso. Em 10 dias também. O perito chegou na cena do crime, a cena está toda alterada, ele faz a perícia? Faz. Ele bota lá no laudo que a cena do crime está alterada, mas mesmo assim ele vai realizar a perícia. Tá? Porque ele realiza mesmo com a cena do crime alterada. Nas perícias complexas, onde tiverem mais de uma área de atuação, o juiz nomeará mais de um perito, né, para fazer a perícia, quando se tratar de perícias complexas. O perito pode ser ouvido durante a instrução processual? Pode. Qualquer uma das partes pode enrolar o perito. Na autópsia, deverá ser esperado, aguardado o prazo de quantas horas? 6, podendo o legista dispensar esse prazo. Pessoal, quando se tratar de morte violenta que não há indício de crime, a autópsia pode ser apenas externa. Na exumação, só precisa avisar o diretor do estabelecimento prisional, estabelecimento funeral, um presídio lá, o morto,
pode ser feito em qualquer dia, em qualquer hora. Tira o cadáver, faz desenho, faz esqueminha, tira foto e faz a identificação pela prova testemunhal ou Instituto de Identificação Congêneres, que é o IGP. Detalhe, na ausência de exame de corpo de delito, eu vou supri-la pela prova testemunhal. Tá? Se eu for fazer uma perícia em outra comarca, eu vou expedir uma carta precatória. Não suspende nenhum prazo até o cumprimento dessa perícia. Não suspende nada, nem quando voltar e nem quando vai a precatória. Tá? Todo o material recolhido em laboratório ele será arquivado. Quando é uma perícia de um incêndio, inundação, isso tudo vai constar no laudo pericial, né, qual foi as causas do incêndio, da inundação e etc. Tá? O interrogatório do acusado é o último ato da instrução processual. O acusado ele é ouvido perante a autoridade judiciária, perante o juiz. Nenhum acusado poderá ser processado sem defensor, ainda que ausente ou foragido. Se o réu estiver preso, o acusado vai ser ouvido aonde? No estabelecimento prisional. Mas o juiz, em decisão necessariamente fundamentada, poderá ouvir o acusado no fórum. Poderá ser utilizado o sistema de videoconferência. Tem que ser fundamentado. Pode ser a pedido das partes ou de ofício pelo juiz, desde que fundamente. Se for optado pelo juiz a videoconferência, as partes deverão ser intimadas da realização por videoconferência com antecedência de quantos dias? 10 dias. Tá? O advogado tem direito a uma linha separada com o cliente dele, se ele não estiver ao lado do cliente dele na audiência. E se tiver com o cliente dele, ele tem direito a falar com o cliente separadamente. Na hora do interrogatório, quem faz pergunta ao réu é o juiz. O juiz informa que o réu tem o direito a ficar em silêncio e o silêncio não poderá acarretar em prejuízo a ele. São dois tipos de perguntas, sobre a pessoa e sobre o fato. As perguntas sobre o fato, o réu pode ele tem que responder. Se ele não responder, tudo que foi indagado vai ser dado como verdadeiro. Sobre o fato, ele pode ficar em silêncio. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Ele tem um direito de mentir. Se quiser mentir, ele pode. Se quiser ficar em silêncio, ele pode. Se ele quiser contar a verdade, né, sem problema nenhum. O direito de ficar em silêncio não se estende ao defensor dele. Tá? Se ele é mudo, tá? O interrogatório é falado, ele escreve. Se ele é surdo, é escrito. Tá? E ele responde. Confissão. A confissão é a prova absoluta no direito? A confissão é a prova absoluta? Qual é a prova absoluta? Não há prova absoluta. A confissão ela é indivisível e retratável, certo ou errado? Ela é divisível e retratável. Se eu não confessar lá no interrogatório judicial, eu posso confessar posteriormente o crime? Posso. Eu reduzo a termo junto no processo. Tá? A confissão deverá ser confrontada com as demais provas. O juiz não pode se basear apenas numa confissão para condenar ninguém. O ofendido será ouvido sempre que for possível e será feito perguntas a ele sobre o fato. Se o juiz, em razão da pessoa do ofendido, do constrangimento, da situação, ele pode determinar que o processo corre em segredo de justiça. Também pode pedir um amparo especial ao ofendido, né, um programa de proteção. Tá? O acusado foi solto, foi preso, foi condenado. Né, tudo que fizer o acusado avisa ao ofendido. Testemunha. Testemunha tem um compromisso de dizer a verdade. Cuidado. O acusado e o ofendido não têm um compromisso de dizer a verdade. A testemunha tem. O policial que conduziu o preso tem um compromisso de dizer a verdade? Tem ou não? Tem. O promotor que participou da investigação, tá? Ele é impedido de atuar no processo? Como promotor? Não. Testemunha. A testemunha ela tem que dizer a verdade. Se ela mentir, ela incorre no crime de falso testemunho. Depois, se ela contar a verdade, que a gente chama de declaração de verdade, é extinta a punibilidade. Se tiver divergente do depoimento, né, do ofendido, da testemunha, eu posso fazer a careação, tá? Só que detalhe, a careação entre o ofendido e o acusado, só se o ofendido quiser. Agora, a careação entre testemunhas, né, será realizada. Se numa audiência o acusado tiver constrangido o ofendido e a testemunha, o juiz pode mandar tirar o acusado. Né? Ele toma uma medida anterior para depois mandar tirar o acusado. Tá? A testemunha. Não é permitido que a testemunha manifeste a sua livre apreciação sobre o fato, salvo se essas forem inseparáveis da narrativa dos fatos. Se tiver uma testemunha que mora em outra comarca, a gente arrola ela para juízo ou manda uma precatória? Manda uma precatória. Quem é proibido de depor em razão da profissão? Padre, médico, advogado. Quem pode se recusar a depor? A família do acusado. E se não tiver outro meio de prova a não ser a família do acusado, eles têm que prestar depoimento? Tem como dizer a verdade?
Não. Quem que não tem um compromisso de dizer a verdade? O informante, que são os menores e as pessoas com debilidade mental. Aí não tem compromisso de verdade. A família do acusado é informante. Prova testemunhal. Beleza. Nem depor. Obrigado a depor. A vítima é obrigada. Reconhecimento de pessoas. Existe o retrato falado de uma pessoa, várias vítimas de crime. Existe retrato falado, a gente vai fazer, bota 5, 6 pessoas para ver se ela reconhece o acusado. Tá? Isso aí é o reconhecimento de pessoas. De coisas, foi apreendido um ladrão com vários celulares. E supostamente um é teu. E tu vai lá e faz o reconhecimento da coisa. A reconhecimento de pessoas, na investigação, o acusado não te vê. Mas na instrução processual ele vai te ver. Porque lá na hora que tu identificou ele, tu vai estar numa audiência, vai estar lá o acusado, vai estar tu, ele vai te ver como é que tu identificou ele. Prova documental. Todo documento é válido, só não vale documento ilícito. Tipo uma carta interceptada por meio ilícito não vale. Uma escuta telefônica sem autorização judicial também não vale. O juiz pode juntar qualquer documento que não tenha sido arrolado pelas partes, não tem problema. Ele pode ouvir uma testemunha que também não foi arrolada entre as partes. As partes não arrolaram a testemunha, só que ele acha pertinente ouvir uma outra pessoa que foi até comentada por uma testemunha, ele pode ouvir. Indícios são suspeitas. Busca e apreensão. A busca e apreensão pessoal. Só posso fazer uma busca e apreensão pessoal numa pessoa se tiver indícios que ela tem instrumento ou frutos do crime. Tá? E a busca pessoal de uma mulher será feita por outra mulher, salvo se retardar a diligência. A domiciliar só durante o dia, com determinação judicial. E se o proprietário da casa autorizar à noite, pode? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Fechou provas. Sujeitos do processo. Ficou bem resumidinho, né, processo penal. 5 slides, né? Pessoal, os sujeitos do processo, eu tenho sujeito principal e sujeito acessório. O sujeito principal, sem ele não tem processo, que é o juiz e as partes. O sujeito acessório, né, apenas acompanha o processo. O juiz ele tem a incumbência de zelar ao processo. Ele vai instruir do início ao final. O juiz ele se vincula ao processo? Sim. Compete a quem dar uma solução de qualquer conflito de natureza penal? Compete ao Estado, através de uma sentença. Tá? É dever jurisdicional do Estado a solução de conflitos de natureza penal através de uma sentença, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O Estado tem que dar uma solução através de uma sentença, mas a sentença só pode ser proferida pelo juiz. Tá? Então, ele, juiz, magistrado, vai proferir a sentença. O juiz tem poder administrativo, poder de polícia e poder jurisdicional. Ele vai manter a ordem no processo. Nem que para isso ele tem que usar o quê? A força. Ele vai conduzir o processo do início ao final. Ele vai verificar se todo mundo está sofrendo o devido processo legal. Ele tem garantias da inviolabilidade, inamovibilidade e irretutibilidade. E ele tem impedimentos, suspensões e incompatibilidade. A incompatibilidade. Juízes parentes no mesmo processo. Incompatibilidade. A impedimento. Se tiver parente do juiz até 3º grau como parte no processo. Se ele já tiver exercido uma outra função no processo. Se ele já foi juiz de outra instância. Ou se ele tiver interesse no processo ou parente até 3º grau. Ele é suspeito de atuar no processo se ele for amigo íntimo ou inimigo capital. Se alguém da família estiver sofrendo um fato análogo, um fato parecido. Se ele for credor ou devedor. Se ele já foi sócio da empresa e se ele aconselhou uma das partes a entrar com o processo. Tá? Aí ele é suspeito. O juiz não pode atuar no processo da família dele, né? Inclusive cunhado, enteado, sogra, sogro. Se dissolver a sociedade conjugal, se ele se divorciar, ele pode atuar no processo da esposa, desde que dessa união não tenha gerado o quê? Frutos. Se tiver filho, não pode. Não pode. E o fato de tu injuriar o juiz não impede ele de atuar no processo. Ministério Público e o assistente do Ministério Público. O Ministério Público é função essencial. Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, o regime democrático dos direitos, né, e a garantia dos direitos individuais indisponíveis. Tá? O Ministério Público ele fiscaliza o cumprimento da lei, ele é o titular da ação penal pública. Todos os impedimentos que se aplicam a juízes também se aplicam a membros do Ministério Público.
A atuação do Ministério Público não vincula no processo. Não é porque um promotor atua no processo que ele está vinculado, porque a atuação é do órgão. Tá? Também tem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade. Detalhe, o assistente de acusação é sujeito acessório. A família da vítima vai indicar o assistente de acusação para ajudar o Ministério Público na Justiça. Ele vai dividir, né, a acusação com o Ministério Público. Tá? Ele até pode, pessoal, ser indicado em qualquer fase do processo, desde que não tenha sentença transitada em julgado. Até ser a sentença, ele pode ser indicado pelas partes. Se uma audiência ou assistente de acusação não veio, vai ter audiência? Vai ter audiência. Só que ele não vai ser mais intimado de nenhum ato processual. Aqui também tem um querelante, tá? O querelante é um ofendido da ação penal privada. Réu e defensor. Réu, o acusado, é aquele cara que sofre a pretensão punitiva do Estado. O processo tem que ser do início ao final contra o mesmo acusado. Pode ser acusado de crime em pessoas com 18 anos ou mais e doido. Legitimamente é de causa e legitimamente é de processo. Uma pessoa pode ser processada criminalmente. Uma pessoa pode ser processada criminalmente apenas por características, pela alcunha? Pode. Tá? Ele tem direito à integridade física, ninguém pode bater, psicológica, direito à assistência técnica, direito de estar em juízo, direito de ser ouvido, tá? E ficar em silêncio. Tá? Quem pode ser acusado de crimes? Desculpa. Pessoa jurídica pode ser acusada de crime? Qual? Crime contra a economia financeira, economia popular e crimes ambientais. Nenhum réu poderá ser processado sem defensor, mesmo que ausente ou foragido. O defensor. Fui contratar um advogado, ele é meu defensor constituído, eu assino o mandato de procuração. Não tenho advogado, vou lá na Defensoria Pública, contrato um defensor público, assino o mandato de procuração também. Cheguei na audiência, não tenho defensor. O juiz vai nomear um defensor dativo. Ele nomeia em audiência, não precisa de mandato de procuração. Se eu for para uma audiência tendo advogado constituído, chegando na audiência, o meu advogado não foi, o juiz vai nomear um defensor dativo para mim, só para aquele ato. Os demais atos, ele vai intimar o meu defensor constituído. Tá, e se o defensor constituído sumir? O juiz vai designar um defensor público, mas antes ele vai me ouvir para ter minha opinião, porque realmente o meu advogado sendo destituído, eu posso querer contratar outro advogado. Né? Posso mudar o processo a hora que posso mudar de defensor a hora que eu quiser no processo, tá? Desde que um defensor subestabeleça para o outro. O juiz pode nomear um defensor para 2 acusados ou mais, desde que as defesas não sejam conflitantes. Funcionários da Justiça, aqueles que exercem cargo e emprego dentro da administração pública. Um técnico, analista, oficial de justiça, um escrivão, um engenheiro, um médico, um dentista, eles são funcionários da Justiça. Todos os impedimentos e incompatibilidades se aplicam também aos funcionários da Justiça. Vamos penal agora. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Uma conduta no Brasil só pode ser definida como crime se tiver o quê? Uma lei. E a lei tem que ser anterior à conduta do agente. Tá? Se tu cometer uma conduta que não é tipificada por lei, não pode ser crime. Porque uma conduta no Brasil só é crime se tiver uma lei. Lei penal no tempo. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos da sentença penal condenatória, que é o abolitio criminis. Tu foi acusado de cometer o crime de sedução, né, que era aproveitar-se da inocência da mulher honesta virgem, artigo 217 do Código Penal, está cumprindo pena. Surgiu uma nova lei dizendo que sedução não é mais crime. Tu vai ser punido? Não, porque ninguém pode ser punido por fato que lei deixar de considerar crime. Professor, cessa só os efeitos penais? Sim, só os penais. Se tu tiver que pagar uma indenização pelo crime que tu cometeu, tu vai ter que pagar, porque cessa os efeitos penais, os efeitos civis perduram. Lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Não é antes, é só durante. Exemplo, seria a lei seca. Durante a eleição não pode vender bebida alcoólica. Se alguém vender durante a eleição e só descobrir na segunda, a pessoa vai ser punida? Vai, porque ele praticou durante a vigência da lei. Tempo e lugar do crime. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão.
no todo, não, na ação da omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. O tempo do crime é o tempo onde ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Assim que eu considero o tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, a teoria da atividade. O que importa é o momento da ação ou da omissão. Joãozinho, com 17 anos, atira em seu amiguinho Pedrinho. E Pedrinho só vem a ser punido... Desculpa. João atira em Pedro, com 17 anos. Pedro falece 2 meses depois, quando João já tenha completado 18 anos. Quando ele praticou a ação, ele tinha 17. Quando o resultado apareceu, ele tinha 18. Vai se aplicar o ECA, 17, ou o Código Penal, 18. ECA, porque em relação ao princípio da atividade, tá? A teoria da atividade, o que importa é o momento da ação. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime o lugar onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o quê? O resultado. Né? Um paraguaio que atira no argentino na Venezuela que vem morrer no Brasil. Um paraguaio que atira no argentino na Venezuela que vem morrer no Brasil. Aonde é o lugar do crime? A ação foi na Venezuela e o resultado foi no... Então o lugar do crime é tanto Venezuela quanto Brasil. Como é que pode cair na prova? O agente vai responder segundo o direito penal brasileiro? Vai. Lugar do crime, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade. O que importa é o momento da ação e do resultado. Então, quando falar em tempo e lugar do crime, tu lembra da luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade ou teoria mista. Ação e resultado. Tempo do crime, teoria da atividade. É só o momento da ação. Princípio da territorialidade. Ficam sujeitos à lei penal brasileira, sem prejuízo de tratados internacionais. Ao crime cometido aonde? No Brasil. Cometeu o crime no Brasil, tu fica sujeito à lei penal brasileira. Cometeu o crime no Brasil, tu fica sujeito à lei penal brasileira. Tá? Ressalvados os tratados internacionais. Detalhe, considera-se extensão no território nacional embarcações e aeronaves a serviço do quê? Do país. Tá? Princípio da extraterritorialidade. Ficam sujeitos, embora praticado no estrangeiro, fica sujeito à lei penal brasileira, embora tu praticou no estrangeiro. Crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República, crime, tá, contra a fé e o patrimônio da União, dos Estados e dos municípios, crime contra a administração pública, quem está em serviço, e crime de genocídio. Tu fica sujeito à lei penal brasileira. Tá? Pessoal, a sentença estrangeira produz eficácia no Brasil? Produz. Eu posso reconhecer uma sentença estrangeira no Brasil, mas apenas para reparar dano e para aplicar medida de segurança. Ninguém poderá ser punido 2 vezes pela mesma conduta. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil? Sim, quando pelo mesmo fato. Como é que é o nome dessa atenuação de pena antes da condenação? Detração. Se eu cumprir a pena, cometi um crime que nos Estados Unidos também é crime no Brasil, a conduta é a mesma. Peguei 10 anos nos Estados Unidos, 15 no Brasil. Eu vou abater os 10 anos nos Estados Unidos, os 15 no Brasil. E se for a mesma, 10, computa, fica empatado. Prazo. No direito penal, o cara foi preso hoje, dia 18, às 10 horas da noite. O prazo é contado pelo calendário comum. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, hoje começa a contar. Não, para cumprimento de pena no dia do que ele foi preso, que ele foi detido. Tá, então, o dia do início inclui-se na contagem do prazo e o dia do final, né, é desprezado. Legislação especial. As regras gerais do Código Penal se aplicam aos fatos incriminados por lei especial, se não tiver uma lei que disposa de maneira contrária. Por isso que o militar, quando comete um crime, se aplica o Código Penal Militar, por força do artigo 12. Porque o Código Penal diz que tu vai sempre usar o Código Penal, qualquer crime, a não ser que tenha uma lei especial. E no caso tem uma lei especial. Beleza? Tranquilo? Teoria do crime. O que é um crime? Crime é um fato típico e antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. A teoria do crime. Crime é um fato típico e antijurídico, cuja culpabilidade é um pressuposto de pena. Em regra, tá? Fato típico é porque está tipificado na lei. Tu abre o Código Penal, está lá tipificado, está escrito matar alguém, roubar, estuprar, né? Isso é tudo fato típico. Em regra, todo fato típico é um fato o quê? Antijurídico. Matar alguém é um fato típico? É. Antijurídico? É. Logo é um crime. Agora, existem as excludentes de criminalidade. Existem as excludentes de criminalidade. Se tu cometeu o crime por uma dessas 4 excludentes,
né, excludente de criminalidade, ilicitude ou antijuridicidade, a conduta deixa de ser crime. Tipo assim, ó, matei alguém em legítima defesa, é um fato típico, mas é jurídico. Faltou um elemento, logo não é o quê? Crime. Legítima defesa, perigo atual ou iminente, próprio de terceiro. A pessoa tenta me matar, eu mato ela antes. Estado de necessidade, perigo atual, próprio de terceiro. Alto mar, uma boia, eu mato a pessoa, vai ficar com a boia. Cuidado com o cachorro me atacou, eu matei ele, estado de necessidade. Alguém mandou o cachorro me atacar, eu matei o cachorro, legítima defesa. O policial que prende uma pessoa e usa os meios necessários para efetuar a prisão e acaba lesionando a pessoa, ele está no exercício regular de um direito. Se for estrito cumprimento de dever legal. Se for um cidadão, qualquer um do povo, está no exercício regular de um direito. Nos 4 casos, o excesso é penalmente punido. Fato típico, conduta. A conduta do agente pode ser por dolo ou culpa. Dolo, disse crime doloso, quando eu quero o resultado. Ou eu assumo o risco. Quando eu quero, o dolo é direto. Quando eu assumo, o dolo é eventual. Dolo é eventual. Culpa. A culpa pode ser consciente, assim como pode ser inconsciente. Quando é que eu tenho culpa consciente? Quando o resultado era previsível. Quando é que a culpa é inconsciente? Quando eu estou agindo com negligência, imprudência ou imperícia. Ninguém poderá ser punido por crime, senão na modalidade o quê? Dolosa, salvo quando houver a previsão do crime culposo. Iter criminis é o caminho do crime. O crime tem 4 fases. Tu só é punido a partir da terceira etapa. Ou seja, o agente é punido em qualquer etapa do iter criminis? Não. Ele só é punido a partir da execução. Se parar na execução, o crime é tentado. Chegar à consumação, o crime é consumado. Disse crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Se tu quer matar, dar um tiro e a pessoa morre, o crime é consumado. Agora, se tu der o tiro e a pessoa não morrer, o crime é o quê? Tentado. Quando é que o crime é tentado? Quando iniciada a execução do delito, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Como é que funciona isso aí, professor? Alguma coisa aconteceu. Tu errou, atirou no local certo, alguém chegou, alguém gritou, aí o crime é tentado. Quando tu por vontade própria, desiste de prosseguir com a execução do delito. Tu ia dar veneno para a pessoa, mas tu desiste disso aí. Tu está diante da desistência? Voluntária. E se tu der veneno e socorrer a pessoa e ela não morreu? Arrependimento eficaz. Como é que funciona a pena do arrependimento eficaz da desistência voluntária? Só responde pelos atos já praticados. Todo crime cabe arrependimento posterior? Quais são os crimes que cabem? Sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa. Tudo voluntário, até o recebimento da denúncia. O crime impossível. Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta improbidade do objeto, é impossível de consumar-se o crime. Matar um morto é crime impossível, ninguém vai ser punido. Pessoal, erro de nexo causal. Só é imputado o crime a quem lhe deu o quê? Causa. Considera-se causação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado. Estou na piscina, a pessoa não sabe nadar, eu digo pula. A pessoa, eu garanto, pula. A pessoa pula e morre. Eu respondo por crime? Sim ou não? Sim. Eu sou o garante. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º. Eu garanti a proteção, o cuidado. Mesma coisa um salva-vida que não presta atenção numa pessoa se afogando. Numa piscina. Tá? Ou a babá que esquece de dar comida para o filho. Tá? Elas vão responder, né, por artigo 13, parágrafo 2º, que é a omissão. Se eu envenenar uma pessoa e o veneno fez efeito e a pessoa desmoronou a casa dela. Envenenei a pessoa. O veneno fez efeito, ela não conseguiu fugir por causa que ela estava envenenada. E ela morreu por soterramento, eu vou responder por homicídio consumado. Se eu der um tiro numa pessoa, ela for para o hospital, chegando lá, ela pegar uma infecção hospitalar por causa do tiro, homicídio consumado. Se eu der um tiro numa pessoa, ela for para o hospital e a enfermeira matar ela, tentado. Se eu der um tiro e ao envenenar a pessoa, ela morrer exclusivamente por causa do soterramento da casa dela que caiu, tentado também. Erro de tipo, essencial e acidental. O essencial sempre exclui o dolo, mas o agente pode responder por crime culposo se houver a previsão legal. Tá? Tendo a previsão legal, ele vai responder por crime culposo. O erro de tipo acidental nunca exclui o dolo. Cuidado com o erro sobre a pessoa e sobre a execução. Dou um tiro na pessoa e erro o tiro. Erro na execução ou pessoa? Execução. Se eu me engano de pessoa? Sobre a pessoa. Culpabilidade. Culpabilidade é um pressuposto de pena. Eu só vou ter pena se eu tiver culpa. Tá? Quem que é inimputável? Inimputável é o menor de 18 anos. O menor de 18 anos ele é inimputável. Tá? O menor de 18 anos ele é inimputável.
Tá? Menor de 18 anos é inimputável. Ele não vai ser punido. Se a conduta que ele cometer for crime no Código Penal, ele vai ser julgado pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é isento de pena aquele que, por doença mental, não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem determinar-se de acordo com essa circunstância. O doido é isento de pena. O doido, cometendo o crime, ele vai ser aplicado a ele uma medida de segurança. Não tem prazo, tá? Tu pode sofrer uma medida de segurança pelo prazo indeterminado. Toda embriaguez exclui a imputabilidade penal? Não. Só embriaguez acidental provém de caso fortuito ou força maior. Completa. Se for completa, sim. Aquela história do cara se embriagaram ele caiu dentro do barril de chope, né, numa carrinha de cocaína, né? Até o exemplo é meio esdrúxulo de dar. Agora, se a pessoa é perturbado da saúde mental ou a embriaguez acidental não completa, ele é o quê? Semi-inimputável. A pena dele é reduzida de 1 a 2 terços. A emoção, a paixão, a embriaguez pré-ordenada, que é do cagão, e a embriaguez voluntária, não exclui a culpabilidade penal. Posso alegar o desconhecimento da lei? Eu não sabia que era crime, posso? Não. O desconhecimento da lei é inexcusável. Mas o erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta o agente de pena. Se for evitável, a pena é reduzida de 1/6 a 1/3. Que é a história do holandês que chega no Brasil e vai fumar maconha. Não é que ele não sabia que não podia, ele achava que era lícito, porque na Holanda é lícito. Isso é o erro de proibição. O erro de proibição. O erro sob a ilicitude do fato, que exclui o potencial de consciência da ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, se eu estou sob coação irresistível, tá? Eu sofro pena se eu estou sob coação irresistível, alguém me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria, eu sofro pena? Sofro ou não? Não, eu não sou, só o autor da coação. E se eu estiver sob obediência hierárquica não manifestamente legal, eu sofro pena? Eu estou sobre a ordem do superior hierárquico, não manifestamente legal essa ordem. Eu cumpro essa ordem, eu sofro pena? Eu não. Somente o autor da ordem. Tá? O meu comandante me deu uma ordem que é ilegal, e eu não sabia que era ilegal, eu cometi essa ordem. Eu não sou punido, só é punido ele. Agora, se eu souber que a ordem é legal, eu também sou punido. Penas. Pessoal, pena. Pena é pressuposto de culpabilidade. E medida de segurança é pressuposto de periculosidade. Quais são os 3 tipos de penas que eu tenho? Privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Tá? Pena privativa de liberdade. 2 regimes prisionais, detenção e reclusão. Qual é a diferença da detenção e reclusão? Detenção não tem regime fechado e reclusão tem. Tá? A privativa de liberdade, detenção e reclusão. Reclusão fechado, semiaberto e aberto. Detenção, semiaberto e aberto. Eu não sou reincidente, fui condenado a uma pena até 4 anos. Qual é o meu regime prisional? Aberto, casa de albergado. Peguei uma pena de 4 a 8, qual é o regime prisional? Semiaberto, colônia agrícola. Peguei uma pena acima de 8 anos, eu vou para onde? Fechado, na penitenciária. O tempo que eu cumpri pena antes de ser condenado pode abater na minha pena após condenado? Pode. O nome disso é detração. Tá? O trabalho do preso desconta a pena? O nome disso é remissão. 3 dias trabalhado é o que vale a 4 de pena cumprida. O juiz pode converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos? Pode. Né? Quais são os requisitos? Tu não pode ser reincidente, não pode ter violência nem grave ameaça, a pena não pode ser superior a 4 anos e tu tem todos os requisitos favoráveis do artigo 59. Aí o juiz pode converter. Como é que funciona essa conversão? Essa conversão funciona da seguinte maneira. Se a tua pena for até 1 ano, quanto ele converte? Se a tua pena privativa de liberdade for até 1 ano, qual é a conversão? Ou uma restritiva ou uma multa. Qual é a restritiva? Está ali às 6. Limitação no final de semana, prestação de serviço à comunidade. Né? Detalhe, na prestação de serviço à comunidade, cada dia de multa é hora de trabalho. Peguei 2 anos de multa, de pena, privativa de liberdade. O juiz vai converter em hora de trabalho. 700 e poucas horas. Eu posso cumprir em 1 ano. Se eu pegar uma pena de até 1 ano,
o juiz pode converter em uma multa ou uma restritiva de direitos. Se eu pegar uma pena acima de 1 ano, o juiz vai converter em 3 restritivas ou uma restritiva e uma multa. Tá? Não, é 3 restritivas, uma restritiva e uma multa. É uma restritiva mais uma multa ou uma restritiva mais 2 restritivas. Então são 3 restritivas ou uma restritiva e uma multa. Tá? Beleza? Se eu pegar uma restritiva e não cumprir a restritiva, o que acontece? Eu vou ser preso. Eu vou voltar para a privativa de liberdade. Se eu pegar uma restritiva e não cumprir, volta para a privativa de liberdade. Tá, e se eu se converter em multa e eu não cumprir a multa, não pagar a multa, o que vira? Dívida ativa. Quanto tempo eu tenho para pagar uma pena de multa? Quanto tempo? 10 dias. Posso parcelar a pena de multa? Posso. Tá? Como é que calcula a pena de multa? É na unidade chamada dias multas. O juiz vai fixar o quanto de pena, que nunca pode ser inferior a 10 dias multa e nem superior a 360, e o valor de cada dia multa equivale a 1/30 de um salário mínimo, até 5 vezes o valor do salário mínimo. Pessoal, na hora de aplicar a pena, o juiz vai usar o sistema trifásico de Nelson-Hungria. Na hora de aplicar a pena, o juiz vai usar o sistema trifásico de Nelson-Hungria, que tem quantas fases? 3. Primeira fase, ele vai calcular o quê? A pena base. Ele não pode nem abaixo do mínimo legal e nem mais que o mínimo legal. Ele tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Tipo homicídio, a pena de 6 a 20 anos. Qual é o mínimo? 6. Qual é o máximo? 20. Ele vai analisar os critérios do artigo 59. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos que levaram ele a cometer a infração e o comportamento da vítima. Na segunda fase, ele vai analisar as atenuantes e as agravantes. O que atenua a punição? Menor de 21 anos, ele ter confessado, ele cometeu a infração para evitar o mal maior, ele estava sob a influência de uma multidão, relevante valor social, isso tudo atenua a pena dele, abaixa. O que agrava? A reincidência, se ele cometeu outro crime nos últimos 5 anos, se ele cometeu pelo motivo fútil, que é de pequena importância, motivo torpe, egoístico, se for contra criança, contra maior de 60 anos, se for contra ascendente, descendente, se tiver traição, emboscada, isso tudo atenua, aumenta a pena. Isso é na segunda fase. E na terceira fase? Na terceira fase, ele vai usar as causas de aumento e diminuição de pena. Então, presta atenção. Aquele sistema lá do arrependimento posterior, que é a pena reduzida de 1 a 2 terços, em que momento que ele usa essa redução? Na terceira fase. Aquele negócio que o agente, quando ele comete o homicídio, pelo um grupo de extermínio, que a pena é aumentada de 1 terço à metade, em que fase ele aumenta essa pena? Tudo que é proporção é jogado na terceira fase. A violência doméstica, a pena é aumentada em quanto? A lesão corporal, quando tem violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º. Quanto a pena aumenta? Oi? 1 terço. É aqui que aumenta. Está na terceira fase. Concurso de crime. Pessoal, quando o agente pratica várias ações, vários resultados, idênticos ou não, eu estou diante do quê? Várias ações, vários resultados, idênticos ou não. Concurso material. Como é que funciona a pena? Somada. Tipo Dia de Fúria. A pessoa vai lá, aquele filme lá que eu falei que ninguém assistiu, tá? O Michael Douglas vai lá matar um, estupra outro, agride outro. São crimes diferentes, apenas são todas somadas. Quando eu tenho uma ação e vários resultados. Concurso formal. Como é que funciona a pena? A pena de um crime aumentada de 1/6 à metade. Como é o negócio? Mas a granada não. A granada é concurso formal impróprio. Porque eu estou agindo com desígnio autônomo. As penas são somadas. Porque quando é impróprio, eu uso a regra do material. Soma a pena. Eu jogo uma granada para matar 20 pessoas. Vai somar a pena de cada um. É o concurso formal impróprio. Se eu dou um tiro para matar alguém e acabo matando 2, 3, aí é concurso formal próprio. Quando eu tenho várias ações, vários resultados idênticos, em razão à execução, modo, preparo, eu estou diante do quê? Crime continuado. A pena do crime continuado é a pena de um crime aumentado de 1/6 a 2 terços. Agora, se tiver dolo com violência ou grave ameaça, o juiz pode aumentar a pena de 1 terço até o triplo.
Sursis. Quando é que cabe sursis, pessoal? Que tipo de pena? A pena até quanto? Até 2 anos. E quando é que cabe livramento condicional? Acima de 2 anos. Para mim fazer juiz ao sursis, eu não posso ser reincidente em crime doloso, tem que ter as condições todas favoráveis do artigo 59 e não posso, não poderia ter sido convertida a pena irrestritiva de direitos. O livramento condicional, se tu for réu primário, tu tem que cumprir 1/3 da pena. Se tu for reincidente, metade, e hediondo, tu tem que cumprir 2/3. O que é a reabilitação? A reabilitação tem os efeitos da condenação, tá? Tu vai perder todos os bens adquiridos de maneira ilícita em favor da União. O que é a reabilitação? Nada mais é do que o instituto de sigilo das informações do apenado. Ele foi condenado ao crime e cumpriu a pena. Todas as informações dele serão mantidas em sigilo. Tu cometeu o crime, foi condenado a uma pena, cumpriu a pena. Depois de cumprir a pena, tu pode pedir a reabilitação, que as informações sejam mantidas em sigilo. Depois que ele dá a entrada, depois dos 2 anos, já não vai pagar, não tem um prazo? Não. Tu dá a entrada, é aceito, e depois, só sendo aceito. Só que tu tem que cumprir a pena, depois de extinta a punibilidade, 2 anos tu entra com a reabilitação. É só sigilo das informações do condenado. Tá? Tu só precisa ter bom comportamento, tá? Tu comprovou que tu mudou de vida nos últimos 2 anos e tu mora no Brasil. Aí tu pode pedir a reabilitação. Agora, para a gente fechar os crimes. Acordei 4h30 da manhã para dar aula. Eu fui em Rio do Sul, dei aula. Daqui eu vou para Tubarão dar aula ainda. Tinha que estar em Tubarão 5 horas. Não é fácil a vida de gaiteiro, né? Então vamos lá. Peço desculpa, pessoal, atraso. Porra, acabei a aula lá 11h20 no Rio do Sul. Vim que nem um doido, mas não deu mesmo. Tá? Aí ia chegar, né? Mas vamos lá. Tá? Crimes contra a pessoa. Tem crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação contra a vida, saúde de outra, rixa, crimes contra a honra e crimes contra a liberdade individual. Qualquer um desses crimes aqui, contra a pessoa, sejam praticados dolosos, são de competência do tribunal do júri. Certo ou errado? Os crimes contra a pessoa, sejam praticados dolosos, sejam tentados ou consumados, são de competência do tribunal do júri. Certo ou errado? Errado. Se eu fosse examinador, eu ia botar essa pergunta. Não é crime contra a pessoa, é crime contra a vida. Não é contra a pessoa, é contra a vida. Tá? É contra a vida. Crimes contra a vida. Crimes homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Homicídio, matar alguém. 3 tipos de homicídio. Homicídio simples, matar alguém, pena de 6 a 20. Homicídio culposo, 121, parágrafo 3º, 1 a 3. Quando o agente, embora previsse, ou ele age com negligência, imprudência ou imperícia. O juiz pode deixar de aplicar a pena no homicídio culposo? Pode, quando ele achar que a aplicação da pena é desnecessária em razão da natureza do crime. O crime é muito mais grave do que qualquer pena. Então ele pode achar desnecessária a aplicação da pena. Tá? O homicídio qualificado. Pena é de 12 a 20 anos. Motivo fútil, motivo torpe, mediante paga a promessa de recompensa, para ocultar a prática de outro crime, impossibilitando a defesa da vítima, traição, emboscada, quebra de confiança, asfixia, tortura, esganadura, soterramento, afogamento, fogo, explosivo, tá? Veneno, a vítima não pode saber que está sendo envenenada. Tá? Isso é tudo qualificadora do crime de homicídio. Causas de aumento de pena no crime de homicídio. A pena é aumentada no homicídio doloso, se a vítima for menor de 14 ou maior de 60. No homicídio culposo, a pena também é aumentada. Se tu foge para evitar a prisão em flagrante, se tu não presta socorro imediato à vítima, tá? Ou se tu não observa regras técnicas da profissão. Nos 2 casos, aumenta em 1/3. Se o homicídio é praticado por um grupo de extermínio ou uma milícia de segurança privada, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, pena de 2 a 6 anos. Se da tentativa da pessoa se matar, tu instigou, auxiliou a pessoa a se matar, e se ela tentar se matar e resultar apenas em lesão corporal de natureza grave, é tentado. Tu auxiliou uma pessoa a se matar, ela tentou se matar e não resultou em nada, tu não responde por crime.
Só existe tentativa de auxílio ao suicídio se da tentativa do suicídio resultar em lesão corporal de natureza grave. Roleta russa, pacto de morte, câmara de gás, todo mundo que participa da brincadeira responde por instigação ao suicídio. Exceto o cara que abre lá o gás para a pessoa se matarem e o que acende o palito lá para se matarem. Aí ele responde por homicídio. Infanticídio. Cuidado, o infanticídio, a mãe tem que estar no estado puerperal, que seria a depressão pós-parto, né? Ela tem um filho, em razão do estado que ela se encontra, que é o estado puerperal, ela vai lá, né, e mata a criança. Cuidado, é um crime próprio, porque necessita da qualidade especial do sujeito ativo, da mãe, que é só ela que pode cometer o crime. E tem que estar no estado puerperal. O aborto, pessoal, é simples. Eliminação do feto na vida intrauterina. Só que detalhe, o único aborto que é permitido é o do estupro e para salvar a vida da mãe. E só pode ser feito pelo médico. Lesão corporal, leve, média e grave. Certo ou errado? Errado. É leve, grave e gravíssima. Perigo de vida, leve, grave e gravíssima. Perigo de vida. Perigo de vida grave. Aborto. Gravíssima. Aceleração do parto. Grave. Mais de 30 dias sem trabalhar. Grave. Nunca mais poder trabalhar. Gravíssimo. Perfeito. Tá? Pessoal, tanto na lesão corporal quanto no homicídio, existe aquela causa de redução de pena, que é o agente munido de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Todos dois. Tá? A lesão corporal seguida de morte, o que diferencia do homicídio é a intenção do agente. Periclitação contra a vida e saúde de outra e cuidado com o abandono de incapaz, tá? É um crime próprio, porque só pode abandonar o incapaz a pessoa que tem um dever, o cuidado da guarda da pessoa. Omissão de socorro é quando deixa de prestar socorro quando for possível fazê-lo. E maus tratos quando tu deixa a pessoa sem comer, de castigo é maus tratos. Rixa, briga generalizada. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. É a mesma coisa? Não. Calúnia é empregar alguém em fato definido como crime. Só falso. Difamação é eu contar uma história que a pessoa fez para prejudicar a honra dela. Pode ser verdadeiro ou falso. E injúria é prejudicar o decoro. Corno, viado, puta, isso é injúria. Detalhe, pessoal, detalhe. Tem uma questão que a gente fez. O cara chamou a pessoa de pedófilo e falou que ele estava andando com criancinha. Isso é só calúnia, porque ele está empregando um fato definido como crime. Outra coisa, pessoal. A calúnia proferida em juízo exclui o crime? Não. É difamação e injúria. Difamação e injúria em juízo. Críticas literárias e conceito desfavorável emitido pelo funcionário público extingue crime. Tá? Cabe retratação na calúnia e na injúria até a sentença. Crimes contra a liberdade individual. Eu tenho constrangimento legal quando tu faz uma pessoa passar uma vergonha. Eu tenho ameaça, que pode ser gestual. Eu tenho a violação de correspondência. Tá? Eu tenho a violação de segredo. Eu tenho a violação de domicílio. Isso são crimes contra a liberdade individual. Crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação, indébito, estelionato e receptação. É a mesma coisa? É ou não? Não. Roubo e furto é igual? Qual é a diferença do roubo e do furto? Violência ou grave ameaça. Furto, subtrair para si coisa alheia móvel. Não tem violência e nem grave ameaça. Furto simples, do caput. Furto de energia elétrica, que é o gato. Vale qualquer coisa equiparada à energia elétrica. Furto qualificado, 2 ou mais pessoas, rompimento de obstáculo, chave falsa ou abuso de confiança. Tá? Esses são os crimes de furto. Tá? Se tu furtar um veículo para outro estado, a pena do furto é aumentada. Furto normal 1 a 4, furto qualificado 2 a 8 e veículo para outro estado 3 a 8 anos. Furto de coisa comum, é aquele negócio do condomínio, do condômino, do herdeiro. Tu furta uma coisa que é tu e do teu irmão, e tu herdeiro, né? Furto de coisa comum, a pena é bem baixa, tá? É 2 a 6 anos. É 2 a 4 anos. O roubo tem violência ou grave ameaça. Se eu amarrar a pessoa com a autorização dela e depois subtrair as coisas dela, é furto ou roubo? Roubo. O roubo ele pode ser próprio ou impróprio. A diferença é a violência ou grave ameaça. No roubo próprio, a violência ou grave ameaça é exercida antes da subtração. No roubo impróprio é depois. Cuidado, não existe tentativa de roubo impróprio. Só existe tentativa de roubo próprio. O impróprio não tem, que é eu pegar a tua coisa e te ameaçar. Só que eu não tive como te ameaçar, não tem como tentativa, aí vira furto. O que aumenta a pena do crime de roubo? A pena é aumentada em 1/3. Se tiver arma de fogo, não vale abrir brinquedo, é só de fogo. 2 ou mais pessoas, veículo para outro estado exterior, veículo de transporte de valores e restringindo a liberdade da vítima.
Cada uma que tu tiver, aumenta a pena em 1/3. Se tu foi com 2 pessoas roubar alguém armado, vai aumentar a pena do roubo, que é de 4 a 10, mais 1/3, mais 1/3. Se tu roubou 3 pessoas, foram roubar uma pessoa e amarrar ela no banheiro, 1/3 por arma de fogo, 1/3 por 2 ou mais pessoas e 1/3 por restringir a liberdade da vítima. Se resultar a morte, é o latrocínio. Cuidado, se do roubo, da violência resultar em morte, pode ter tentativa de latrocínio? Pode. Não importa o patrimônio, se leva ou não leva, basta a intenção do agente de roubar. Tem intenção, morreu, é latrocínio. Tem intenção, não morreu, tentativa de latrocínio. Extorsão. A extorsão é uma chantagem, tem violência ou grave ameaça. Tá? Agora, se eu restringir a liberdade da vítima, que é a extorsão mediante sequestro, não. Se eu restringir a liberdade da vítima, é aquela sequestro relâmpago, pena de 6 a 12. Agora, tem a extorsão mediante sequestro. Não confunde com cárcere privado, que é um crime contra a liberdade individual. O que é extorsão mediante sequestro? Quando eu sequestro a pessoa com o intuito de obter uma vantagem econômica, como condição de preço de resgate. É um crime permanente, ele se prolonga ao longo do tempo. Em que momento que se consuma a extorsão mediante sequestro? Na hora que tu restringe a liberdade da pessoa com o intuito de pedir o resgate. Não precisa pedir, não precisa receber. Basta restringir a liberdade da pessoa. É um crime permanente, ele se prolonga ao longo do tempo. Tá? A pessoa que conta, dá informações de onde é o cativeiro, essa pessoa, ela faz jus à delação premiada. A pena dela é reduzida de 1 a 2/3. Se resultar na morte, é a maior pena do Brasil, 24 a 30 anos. A usurpação é quando tu pega um terreno de uma pessoa, tu aumenta o teu terreno vizinho e pega o terreno dela, é usurpação. Se tu invadir a terra da pessoa com 2 ou mais pessoas para fins de esbulho, tu incorre no crime de esbulho possessório. Dano é deteriorar o patrimônio alheio, não teu, alheio. O dano é qualificado se for contra o patrimônio público, se for motivo egoístico, se for usar explosivo, etc. A apropriação indébita é quando tu pega uma coisa emprestada e não o quê? Devolve. Pode ter apropriação indébita, dá apropriação indébita? Pode. Pessoal, eu te pergunto, se tu induzia, se tu achar uma coisa, tu tem que devolver em quantos dias? 15. Senão tu incorre em apropriação indébita de coisa achada. Se tu descontar algo do empregado, a previdência, e não repassar a previdência, é crime? Apropriação indébita previdenciária. Estelionato é quando tu utiliza artifícios ardios ou fraudulentos para induzir a erro de outrem. Tu vende um bilhete de loteria premiado, mas é mentira. Tu vende uma máquina de fazer dinheiro, é mentira. Tu dá um cheque sem fundo, é mentira. Tu vai dar um golpe na seguradora, né? Tu frauda na entrega da coisa. Tá? Isso é tudo estelionato, quando tu tenta enganar a pessoa. Tu dentro vai dar um desperto. Isso é crime de estelionato. E a receptação é quando tu adquire produtos oriundos de crime, que tu sabe ou tu deveria o quê? Saber. Tá? Se tu induzir uma pessoa a adquirir produtos oriundos de crime, tu incorre na receptação? Sim. Quem que é isento de pena nos crimes contra o patrimônio? O descendente, o ascendente e o cônjuge durante a sociedade conjugal. Quem depende de representação da vítima? Cônjuge separado, irmão, tio e sobrinho coabitarem. Não vale a regra se for a vítima com 60 anos ou mais, ou se tiver violência ou grave ameaça. Então vamos lá. O filho que rouba o pai é isento de pena? Não, porra. Roubo não vale. Roubo não vale. A ex-esposa que furta o marido é isenta de pena? Não, porque é ex. Ex depende de representação. Tá, nego. Deu. Agora, olha só. Foi? Tá, deixa aí, vai lá, vai fazer o teu cocô. Não, o que você vai fazer? Não, deixa filmando, vou ficar parado aqui. Pronto, pode deixar aqui. Pronto. Né? Pessoal, não vou poder me mexer, que a câmera vai no banheiro. Né? Agora não pode. Eu sei que vocês estão nervosos, a gente já vai acabar, só me dá mais uns minutinhos. Calma, prova é calma. O que eu vou te dizer? Eu sei que tá todo mundo ansioso, eu sei que tá fora para a prova, tá? Faz parte da vida, tá? É assim mesmo. O que eu vou te dizer? A tua parte tu fez, né? Tu estudou, agora ir para dentro. Ansiedade vai dar dor de cabeça, vai dar ansiedade, vai dar caganeira, vai dar tudo que tu imaginar para fazer a prova, mas faz parte da prova, né? Professor, posso colar? Não, tu não pode. Tá certo que quem não cola não sai da escola, mas se te pegarem colando, tu vai o quê? Preso. Estelionato, utilizar artifícios ardios ou fraudulentos para induzir a erro de outrem. Preso. Mas para ter crime tem que ter autoria e materialidade. O que tu faz com a materialidade? Tu come. Antes de querer engolir, que vamos achar lá. Tá? O que tu vai fazer na hora da prova? Sei que tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo nervoso. Ó, situação que se encontra agora. Né?
Coração do candidato nesse momento, na véspera da prova. Coração do candidato à noite, faltando algumas horas para a prova. Coração do candidato na hora que ele estiver fazendo a prova. Coração do candidato na hora que acaba a prova. Tá? Então, ansiedade, nervosismo é normal, pessoal. Tenta relaxar. O que eu vou dizer pra ti? Chegou na hora da prova, pegou, eu quero me livrar. Não tenta te livrar da prova, faz na calma, faz de boa. Né? Tá todo mundo ansioso, tá todo nervoso, tô nervoso também com vocês, mas já vai passar meu nervosismo, né? Daqui a 5 minutos passa, é só de vocês que vai ficar. Tá? Então assim, ó, não tenta te livrar, faz a prova com calma, tu concorre praticamente os homens só com vocês, as meninas vocês vão ter que ir muito bem, infelizmente, faz parte da vida, a vida é assim, nem sempre a vida é justa, né? Fazer o quê? Tá? Então assim, ó, tenta fazer a prova com calma, tranquilidade, 60% é conhecimento, só adquire estudando. 20% a 30% é fazer questão. O que tu fez até agora, tu fez. O que tu não fez mais, meu amigo, não adianta mais. A porta da graça se fechou. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, não estuda mais. Agora, 10% é teu estado de espírito na hora da prova. E eu posso te ajudar. Tem que manter a calma. Tenta ficar tranquilo. Hoje à noite, faz o que tu gosta, relaxa. Né? Beleza? Ó, foi relaxar, né? Da manhã, né? Faz o que tu gosta, fica tranquilo, relaxa. Tenta fazer o que tu gosta. Para dar uma relaxada. Amanhã de manhã tu vai acordar, vai comer comida leve? Vai comer folha, isopor, algodão, pena, né? Aí na hora da prova tu vai ficar com fome, porra. Tem que comer mantendo a rotina. Chega na hora da prova, o que tu vai fazer? Tem que manter a calma. Chocolate resolve? Suco de maracujá? Só existe uma coisa para manter a calma. Tu vai acordar de manhã e vai fazer sexo. Você vai fazer sexo. Professor, eu fiz até a hora da prova, tô morrendo. Não, nego, não é até a hora da prova, é só um pouquinho. E eu sei o que levanta na tua cabeça, eu tenho um problema. Eu não tenho com quem fazer. Sei como é que é, né? Aí tu usa a tua imaginação e faz sozinho, né? Desejo todo mundo uma boa prova, um Feliz Natal. Desculpa aí o atraso, né? É culpa do trânsito, né? Não é minha.